Ele é um dos 9 filhos do político sergipano Augusto Franco e de Dona Gina Leite Franco. O advogado, político, empresário e escritor Albano Franco seguiu os passos do pai. Ele entrou na política em 1966, quando foi eleito deputado estadual. Hoje ele chega aos 80 anos como um grande ícone, não só da política, mas do empresariado sergipano e brasileiro. E é com este grande figura, né, da nossa política, do nosso cenário sergipano, que o ID Aracaju conversa hoje. Seja bem-vindo ao ID Aracaju. Eu agradeço a oportunidade do ID Aracaju. Doutor Albano, eu queria começar essa conversa nossa aqui com uma curiosidade. O senhor seguiu os passos do seu pai, né, Augusto Franco, na política. A gente soube também que Augusto Franco foi jogador do Vitória, na Bahia. Na Bahia. O senhor também enveredou por esse lado do esporte, do futebol? Desde guri, sou torcedor do Sergipe e do Flamengo. E quais as lembranças que o senhor tem assim, dessa época de colégio, quando foi fazer o científico fora? O que era que o senhor costumava fazer quando o senhor estava lá no Rio de Janeiro? Era interno, em Petrópolis. Só saía uma vez por mês. Uma vez por mês, aí vinha para Aracaju ou a família ia encontrar lá? Eu ia para o Rio de Janeiro. Ia para o Rio de Janeiro. E aproveitava quando saía assim? O que era que o senhor fazia nesses momentos de folga lá do internato? Eu, na minha infância, eu estudei no Colégio Salvador, que marcou muito da minha vida. Porque era a rigorosidade que tinha o colégio de Dona Maria? E a professora Dona Maria foi a minha mestra de todas as horas. E tive um respeito e gratidão muito grande a ela. Foi a referência na educação para o senhor? Foi. Foi? No primário. E depois, no científico, quem o influenciou a seguir assim, a fazer o curso de Direito, a ser advogado, né? Aí foi uma tendência minha mesmo. Fiz vestibular em Recife. Estudou em Recife? Primeiro ano de Direito, estudei lá. E depois, no segundo ano, voltei para trabalhar e estudar na Faculdade de Direito da Rua da Frente. Daqui, já é aqui em Aracaju. E um fato importante na minha vida é no dia 13 de março de 64, eu assumi a presidência do Centro Acadêmico Silvio Romero. Foi o dia do célebre comício da Central do Brasil. Inclusive Seixas Dória, que era o governador, não foi a minha posse, por causa ele estava lá. No comício, lá no Rio de Janeiro. Mas foi o vice-governador. E por que o senhor resolveu seguir os passos do seu pai na política? Qual foi o fato assim que levou a despertar para a política? Era o meu jeito, meus sentimentos de gostar de política, né? E uma prova disso é que eu comecei minha vida política me elegendo presidente do Centro Acadêmico Silvio Romero da Faculdade de Direito. E, inclusive, tive colegas importantes na minha turma, como Carlos Brito. Além de cargos eletivos, né, o senhor também esteve envolvido, né, na direção de todos os partidos que o senhor fez parte, o senhor também fazia parte da direção do partido, né? Mas teve uma época que eu me dedicava muito mais à área empresarial do que à área política. E que época foi essa? Na área política, foi de 66 a 70 fui deputado estadual. Porque o senhor já foi deputado estadual, já foi federal, já foi senador, governador, né? E sem falar nos cargos que acumulou também com relação à Confederação Nacional das Indústrias, a Federação aqui das Indústrias de Sergipe. Fui 14 anos presidente da CNI. E é uma grande referência hoje, né? Para todo o meio empresarial. Assumi a CNI com 39 anos. E passou 14 anos lá, direto, sucessivamente? E só deixei a presidência
porque vim assumir o governo de Sergipe. Eu me lembro que meu grande amigo, que me deu muita projeção, Dr. Roberto Marinho, quando eu fui comunicar a ele, ele pegou no braço e me dizia: Albano, quem é que vai falar em você? Governador de Sergipe. No ano anterior tinha saído 21 vezes no Jornal Nacional, em 93. E na maioria dos estados brasileiros, ou o prédio da federação, ou algum prédio do SESI ou do Senai, tem o nome Albano Franco. Onde foi que começou, né, esse apelido que o senhor recebeu, né, que é muito carinhoso, que é amigo dos amigos? Por causa do meu estilo, nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz mal a ninguém, em todos os cargos que eu exerci, inclusive nos 8 anos de governador de Sergipe, graças a Deus. Aí o senhor sempre procurou ser atencioso. E Deus me deu 2 grandes qualidades: paciência e humildade. Doutor Albano, a gente pegou alguns depoimentos sobre o senhor, sobre o aniversário do senhor, que o senhor agora está chegando aos 80 anos. E a gente vai dar aqui para o senhor escutar o primeiro deles, que é de um grande amigo do senhor, que é Dr. Souza, né? Que ele falou aí, fez algumas palavras aí. Olá, eu conheço o Dr. Albano há vários anos. Todavia, foi no exercício da medicina que fortalecemos e estreitamos a nossa amizade. O que eu mais admiro no Dr. Albano é a educação, o carinho e a alegria com que trata as pessoas, independentemente de suas classes sociais. Apesar de ser um dos cidadãos sergipanos que tem mais prestígio nacional, graças aos relevantes cargos que ocupou em mais de 4 décadas de uma vitoriosa carreira política. Eu também gostaria de ressaltar o companheirismo que eu pude testemunhar em diversas viagens que fizemos, não só aqui no Brasil, como no exterior. Portanto, eu gostaria de desejar saúde, paz e muita luz no caminho do meu amigo, que agora completa 80 anos. Obrigado. Esse é meu médico e meu amigo, de todas as horas. E ele falou muito bem, como disse, né? O senhor é amigo dos amigos. Dr. Souza é o melhor médico cardiologista de Sergipe, um dos melhores do Brasil. Inclusive tem artigos publicados em revistas internacionais e nacionais. A gente vai fazer agora um breve intervalo. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso bate-papo hoje aqui com o Dr. Albano Franco e a gente volta daqui a pouquinho. Dando sequência, vamos saber um pouquinho mais sobre a vida empresarial dele. Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição está conversando com o empresário político sergipano Albano Franco. Doutor Albano, a gente gostaria de começar esse segundo bloco, né, querendo saber um pouco também sobre a história que o senhor construiu no meio empresarial. Além da vida política, teve uma vida também dedicada ao empresariado, né, e que hoje é referência, inclusive, em todo o país, né? Como foi que começou essa história do Albano sendo empresário? Começou com o exemplo e a referência na minha vida, que é Dr. Augusto Franco. Foi com ele que eu comecei a trabalhar no escritório da usina São José do Pinheiro e depois passei 21 anos trabalhando na usina São José do Pinheiro. Inclusive cheguei a morar alguns anos na própria sede da usina. E é claro que eu participei de algumas empresas de meu pai
mas como acionista e como colaborador, mas não na gestão. Como o senhor conseguiu conciliar assim a vida política com a vida empresarial? Tinha um equilíbrio, era difícil, ou o senhor gerenciava isso com tranquilidade? Quando eu comecei a minha vida política foi em 1966, quando me elegi deputado estadual. E naquela época eu já trabalhava na usina São José do Pinheiro, viu? E além do mais, procurei conciliar a vida política com a vida empresarial. Dava certo? Dava certo. Não tinha momentos que tinha mais sufoco, ficava mais puxado? E também foi o exemplo de Dr. Augusto Franco. Meu exemplo, minha referência, meu símbolo na minha vida empresarial e política. Eu disse que começou em 66. Com quantos anos de idade o senhor ingressou na política? Com 25 anos fui eleito Então, deputado estadual. já se vão 55 anos, né? Agora me elegi presidente da Confederação Nacional da Indústria, assumi aos 39 anos de idade e passei lá 14 anos. Só deixei a CNI, que os companheiros não queriam que eu deixasse, os presidentes de federações de todo o Brasil, para ser candidato a governador. Inclusive, vou repetir o que eu tinha dito. Meu amigo Dr. Roberto Marinho, quando eu fui comunicar que ia ser candidato a governador, ia deixar a CNI, ele pegou no meu braço aqui e disse: Albano, quem que vai falar mais de você como governador de Sergipe? E no ano anterior eu tinha saído 21 vezes no Jornal Nacional como presidente da CNI. Hoje o senhor não está tão diretamente ligado ao cenário político, mas ainda continua sendo uma das pessoas mais influentes. A mesma coisa acontece no meio empresarial, né? Tanto que o senhor recebeu um reconhecimento ano passado. No ano passado. Né? Isso, lá em São Paulo, inclusive contou com a presença do governador lá de São Paulo. Foi, né? No Palácio. Isso. Foi o Prêmio Líderes do Brasil, né? 2019. Líder empresarial do Brasil 2019. E Deus é sempre generoso comigo. E o pessoal novo, né, que surge da classe empresarial, tem assim Albano Franco como uma referência para eles. Né? O que é que o senhor tem a dizer? Graças a Deus. De todo esse carisma. São referências do meu trabalho, do meu estilo de vida, do meu comportamento como empresário e como político. Viu? Graças a Deus. Eu tenho uma coisa importante na minha vida. Aqui em Sergipe e no Brasil todo e até em alguns países do exterior. A minha imagem e credibilidade. Foi algo que o senhor pautou durante toda a sua vida? Porque tive o exemplo e a referência do Dr. Augusto. Naquele estilo muito firme, duro, mas competente. Foi o maior industrial de Sergipe. Uma visão espetacular. E isso contribuiu para a minha cabeça empresarial. E ele também reconhecia. Albano nos ajudou muito ao grupo empresarial a nós crescermos. Doutor Albano, como eu disse, a gente tem alguns depoimentos, né, de amigos sobre o senhor. Agora a gente vai trazer para o senhor escutar o que foi político, né, também ao lado do senhor, que é empresário, que é José Carlos Machado, né? O que é que Machado tem a dizer sobre Albano Franco? Ao querido amigo Albano Franco, nesta data que se comemora os seus 80 anos, eu queria lhe dar um forte abraço e meu desejo de muita saúde e muita paz. Falar do Albano como ser humano, ele tem algumas qualidades que o enaltecem, né? É amigo dos amigos, é atencioso para com todos que o cercam e muito sensato.
Albano na política de Sergipe foi tudo ou quase tudo, né? Foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi governador, né? Foi um governador que deixou marcas profundas no desenvolvimento do Estado. Entre tantas realizações, eu citaria uma apenas, né? Que acho que essa foi a mais importante de todas. Trouxe inúmeras indústrias para o Estado de Sergipe. E inúmeras indústrias para o Estado de Sergipe significa o quê? Geração de empregos. Essa marca, ninguém discute, foi o governador que mais trouxe indústrias para o Estado de Sergipe. Além de político, exerceu uma função na Confederação Nacional das Indústrias, né? Que não é simples, né? Um industrial do Sergipe ocupar um cargo de relevância nacional. E ele, quando se expressa sobre essa passagem, ele diz que em todas as capitais dos estados brasileiros tem uma obra construída enquanto ele era presidente da Confederação Nacional das Indústrias, né? Dito isso, Albano, eu queria, para finalizar, né, reconhecer que tenho por você uma profunda admiração, uma amizade fraterna, o tenho como irmão mais velho, né? Quero que essa amizade continue por muitos e muitos tempos, por muitos e muitos anos, né? Estou emocionado. E na certeza de que você deve continuar como sempre, né? Amigo dos amigos, fraterno, sensato, né? Amigo, porque você é, além disso tudo, uma pessoa extremamente atenciosa. E para finalizar, meu amigo, eu quero lhe desejar 3 coisas, viu? Eu acho que são muito importantes na vida de qualquer um: sorte, saúde e sucesso. Um forte abraço. Um amigo aí. Maravilha. A gente vai de novo para um breve intervalo e a gente vai voltar querendo saber um pouquinho mais agora do lado da paixão pelo futebol, né, da paixão pela escrita, né, o lado escritor de Albano Franco. O ID retorna já já com a nossa entrevista hoje com o Dr. Albano Franco. Voltamos com mais um bloco do ID Aracaju, que hoje está conversando com o empresário e o político Albano Franco. Agora a gente vai querer saber dele um pouco do lado de torcedor de futebol e a parte também de escritor. Doutor Albano, a gente aqui já falou de infância, falou de pai, de irmãos, de adolescência, a gente já falou da vida política, a gente já falou da vida empresarial. E hoje, nesse momento agora, a gente quer saber mais sobre as paixões de Albano pelo futebol, né? Porque já que o pai chegou a ser ali jogador de futebol, não quis... No Vitória, da Bahia. Albano não quis seguir ele também, estudante não. de medicina. Não, né? Eu nunca fui um jogador de categoria, não, de futebol. Não, né? Mas torcedor... Mas meu irmão Walter sempre jogou melhor do que eu. Cada um vai ali, né? Tem um que tem a aptidão para uma coisa, para outra. Torcedor, desde a minha mocidade, que eu sou torcedor do Sergipe e do Flamengo. A gente soube que o senhor chegou, inclusive, a ser dirigente, fazer parte... Presidente do Conselho Deliberativo do Sergipe. Cheguei a ser presidente. Então é daquele torcedor que faz questão mesmo de participar, né? E como é que o senhor analisa hoje o cenário do futebol aqui do estado? Infelizmente, o futebol está atravessando algumas dificuldades, mas nós temos alguns clubes que continuam a representar bem o estado de Sergipe, como também o Confiança e o próprio Sergipe, né? Doutor Albano, como foi que surgiu essa viés de querer escrever, né? Hoje o senhor faz parte da Academia Sergipana de Letras, né? Como surgiu essa paixão pela escrita? Primeiro, eu fiz uma série de artigos, inclusive a maioria publicados nos jornais do Sul.
no próprio O Globo, que é a maioria. E aí, depois eu comecei a escrever algumas coisas e fui incentivado a entrar na Academia Sergipana de Letras. E aí comecei a redigir mais coisas, né? Gosta então de escrever, de pensar. Os artigos eram sobre essa trajetória empresarial lá na CNI? Empresarial, política e social. Doutor Albano, com todas essas atribuições que o senhor conseguiu organizar ao longo da sua vida, o senhor ainda constituiu família, tem 2 filhos, né, que é o Ricardo e a Adélia. E tem os netos. Os filhos, quando eram pequenos, não reclamavam a presença do pai ao lado, não? Reclamavam. E como era que Albano Franco se virava para atender os filhos, para dar atenção? Mas a mãe compensava a minha ausência. E hoje com os netos? Com os netos, eu tenho muita ligação com os netos. Porque a gente acaba terminando de ser... Diz que vô e avó é mais mole com o neto, né? Diz que é muito meu amigo. É o Bernardo. Tem 9 anos, vai fazer 10. O pessoal costuma dizer, né, que a avó é mais mole com o neto, mas na verdade eu acho que acaba dando mais atenção aos netos. E ele é torcedor do Confiança. Né? Do Confiança. Porque o outro avô é um dos dirigentes do Confiança. Do Confiança. O Sérgio faz um gol, o Albano se alegra. Confiança faz um gol, o Bernardo. A gente queria fazer uma pequena homenagem, né? Já que o senhor está chegando agora aos 80 anos, o Ricardo, né? Justamente sobre o aniversário. Celebrar 80 anos é agradecer por tantas bênçãos. Que Deus continue te abençoando, meu Pai, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, com muitas felicidades. Muito obrigado por todo o seu carinho, por toda a sua amizade, por toda a sua confiança. Meus parabéns com muito amor do seu filho Ricardo. Tá vendo? Né? É uma homenagem aos 80 anos. Chegar aos 80 anos com toda essa vitalidade. É meio seco nas coisas, viu? O depoimento dele foi curtinho, mas ele foi cheio de emoção. Foi cheio de emoção. Perfeitamente. E é assim, é um prazer, né? Realmente a gente saber um pouquinho mais da história de um homem que assim, é uma referência dentro do nosso estado, né? É uma referência para Sergipe em nível nacional e também internacional, né? Já que esteve à frente da CNI durante tantos anos. Cheguei a ocupar a presidência da Associação das Indústrias Latino-Americanas. Mas conte, doutor Albano, para a gente encerrar, o segredo de tanta vitalidade aos 80 anos de idade? É Deus que me deu essa vitalidade. Quando eu sou procurado para tudo de Sergipe, mesmo sem exercer cargo político, vocês sabem, na Fafem, quem foi segurou foi Albano, inclusive com Michel Temer. Com a Petrobras, eu me lembro, nos 8 anos de governo, eu consegui tudo. O terminal, fiz tudo na Petrobras. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a sua paciência. O ID Aracaju está chegando ao final. Hoje a gente conversou com um empresário, né, o político Albano Franco, e a gente aguarda vocês na nossa próxima edição. Até lá.